Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor e por sua palavra. Estou muito feliz em mais uma vez estar aqui com você neste canal para poder abençoar a tua vida. Mas antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda semana tem uma palavra de Deus para o teu coração. Queridos, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo sobre maturidade. Como nós já na semana passada, só recapitulando, nós falamos muito a respeito do Teknon e a respeito do Huios. Sabemos que o filho Teknon é o filho por nascimento e o filho Huios é o filho que ele é já maduro, que ele consegue ser guiado pelo Espírito de Deus. E hoje, dando continuidade a isso, queridos, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Gálatas, capítulo 4. Então, você que estava na semana passada acompanhando o estudo, essa é a parte 2 do nosso estudo sobre maturidade. Amém? Gálatas, capítulo 4, verso 1 até o verso 7, diz o seguinte: Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, de nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até um determinado tempo pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos sujeitos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais servos, mas filhos. Se é filho, também é herdeiro de Deus por Cristo. Amém, queridos? Esse texto aqui de Gálatas, capítulo 4, verso 1 até o verso 7, nós entendemos que, à medida que nós somos tratados com o Espírito Santo, nós somos tratados pelo Espírito Santo, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Nós lemos aqui o texto e deu para entender essa explicação desse texto, né? Mas nós saímos da escravidão, do pecado, e aí também nós conseguimos entender em Gálatas 4 que não somente quando nós saímos da escravidão do pecado, nós também saímos de um nível de imaturidade, né? Porque a libertação também, ela fala de crescimento. A libertação também, ela fala a respeito de nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. À medida, queridos, que eu e você, nós permitimos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, e nesse processo de santificação, eu vou ainda mais sendo parecido com Jesus, e aí eu vou deixando de lado a imaturidade. Eu vou me tornando uma pessoa que deixa o Espírito Santo de Deus me dominar. Lembra que nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, somos ruiós de Deus, eles são filhos de Deus. Então, crescimento espiritual, maturidade espiritual, ele também está ligado muito com a questão da libertação. À medida com que eu sou liberto, à medida com que eu vou me libertando das coisas, como diz Gálatas 4, dos rudimentos desse mundo, eu vou crendo no Senhor, eu vou crendo em sua palavra, eu vou deixando a palavra de Deus mudar a minha vida. Você também vai deixando fazer isso. Aí nós vamos ver que nós vamos sendo libertos do pecado, libertos do mundo, e aí nós vamos também chegando a um nível de maturidade. Repara, você aí, há algum tempo atrás, era preso em tantas coisas e hoje já não é mais. Mas por quê? Você chegou a um nível de maturidade, você chegou a um nível de um crescimento espiritual. Em Gálatas capítulo 4, verso 1, verso 7, que é o texto que eu acabei de ler para vocês, esse texto também fala de um tipo de filho que está debaixo dos rudimentos desse mundo, como eu disse para você. Então a maturidade, ela nos liberta das coisas desse mundo, do mundo. Ou seja, eu posso dizer que a libertação tem a ver com maturidade, como eu já disse para vocês. Afinal, a libertação, queridos, é um processo de transformação nas nossas vidas. Em Efésios capítulo 4, no verso 14, olha só o que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Gálatas capítulo 4, verso 14. Para que,
Esse para quê, presta atenção, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas olha, o verso 14 aqui, esse para quê, ele já estava falando algo, ele já estava explicando algo no verso anterior. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos, eu não sei se esse texto aqui alegra o teu coração, a estatura completa de Cristo, ou seja, como eu já disse na primeira parte da série, crescer, queridos, dói. Crescer, ele vai gerar em nós, para nós sermos guiados por Deus, vai doer, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhar em áreas em nossas vidas para que nós possamos conseguir chegar à estatura de varão perfeito. Chegamos à estatura de varão perfeito para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, de engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Repara que o Espírito Santo, ele começa a nos tratar em nós, em áreas de nossas vidas, e muitas vezes isso vai doer, queridos. Muitas vezes isso vai gerar um incômodo em nós, mas nós precisamos permitir o Espírito Santo gerar esse incômodo em nossas vidas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Deixe seu like aí, deixe seu comentário a respeito dessa série sobre maturidade espiritual. Eu posso chamar esse processo de Deus em nossa vida como uma circuncisão do nosso coração. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que a verdadeira circuncisão, ela é do coração, né? E nós sabemos que a circuncisão, ela é cortada a carne do prepúcio, ou seja, o Senhor, ele toca na nossa intimidade. A intimidade que há no nosso coração, ele corta, vai sangrar, vai doer, sabe? E muitas vezes nesse processo, o Senhor vai revelar, nesse processo de maturidade, o Senhor vai revelar para nós coisas assim, pecados escondidos, atitudes erradas, que muitas vezes a gente está fazendo e a gente não percebe. Então, para que a gente chegue a um nível espiritual maduro, nós precisamos, para que a gente chegue nessa maturidade, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Mas vamos lá, queridos, é o seguinte, a pergunta é a seguinte: em qual nível você está como filho e como filha de Deus? Qual nível de maturidade você se encontra no dia de hoje? Eu vou citar algumas palavras aqui no grego, querido, que ela está ligada a filhos. Claro, queridos, eu estou fazendo aqui uma analogia, quero deixar bem claro isso, é uma analogia que eu estou fazendo para que a gente possa entender essa questão da maturidade, essa questão de filho. Então, assim, cada vez que você ouvir essas palavras aqui, entenda que o Espírito Santo de Deus, ele está querendo te levar a um nível mais profundo de maturidade, de crescimento espiritual. Queridos, então vamos lá. À medida que você for ouvindo essas coisas, se você quiser parar um pouco o vídeo, orar, sabe, falar: Deus, eu estou nesse nível aqui, eu preciso mudar, eu preciso crescer ainda mais, e o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. A primeira palavra aqui que eu quero usar, queridos, nessa parte dessa série, desse estudo, que é uma palavra grega, que ela representa filho de 0 a 2 anos, é a palavra népio. Isso mesmo. A palavra népio, querido, ela caracteriza um filho de 0 a 2 anos. Quais são as características de um népio? Aí você vai ver qual nível você está. O népio, queridos, ele é um infantil, ele é imaturo, e tudo que um népio ele põe a mão, ele leva à boca. Jefinho, o que você está querendo dizer com isso? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, dentro de suas comunidades, dentro do seu convívio ali, mas são népios. O que vem a ser um népio? A palavra está dizendo, não a palavra em si, mas a palavra grega, népio, ela significa filho completamente imaturo, infantil, e tudo que põe a mão leva a boca. Repara uma criança de 0 a 2 anos. Tudo que ela pega, ela vai colocar na boca. O que eu quero dizer com isso para a sua vida nesse estudo sobre maturidade? Muitas vezes você tem agido assim.
Tudo que você pega, você coloca a boca. Tudo que você pega na sua mão, você coloca a boca. Tudo que você escuta na internet, você já sai publicando isso. Às vezes você tem escutado alguns tutores, alguns mestres, que você intitula eles mestres, algumas pessoas que falam assim, eu tenho uma revelação da palavra. Querido, a palavra é a própria revelação. E aí você pega aquilo, você já coloca a boca, você já sai espalhando. Sabe, queridos, nós como maduros, como cristãos maduros, nós devemos bater de frente sim com essas coisas. Não podemos mais aceitar as pessoas comerem qualquer coisa, principalmente hoje na rede social. As pessoas, elas se alimentam de qualquer coisa e depois elas acham que estão certas, acham que estão no caminho certo. E aí elas querem republicar, elas querem propagar aquilo que elas leram, aquilo que elas ouviram, aquilo que elas foram. Eu fui lá na igreja X e lá eles agem dessa forma, eles dão 3 pulinhos para receber a unção. Nada disso, queridos. Isso aí é atitude de inépio, atitude de pessoas imaturas. O népio, ele não sabe o que é bom, o que é saudável para ele. O népio, ele é levado pela circunstância, não tem controle de nada, depende dos outros para tudo, não tem vida própria, não tem resistência, não tem força e depende muito dos outros para sobreviver espiritualmente. Como que você está espiritualmente falando? Quem é você no reino? O népio, queridos, muitas vezes ele tem problema de identidade. O népio, outra característica do népio, ele se ofende facilmente. Ele não gosta de ser confrontado com a palavra. Ele toma leitinho espiritual. Ele não vai comer nunca uma comida sólida. Ele vive pedindo oração para um, para outro. E uma característica muito feia do népio, ele é brigador, ele é ciumento. Ele gosta de ser o centro das atenções. O népio, ele só gosta de palavras de consolos. Quando tem palavras de confronto, o népio, ele foge dessas coisas. O népio, ele não gosta de palavras de confronto, porque a palavra de confronto, ela vai fazer o népio mudar, ela vai fazer o népio crescer. Repara aquelas pessoas que quando ela é corrigida, quando ela, não sei se você é assim, quando é corrigido, quando é exortado, aí fala assim, pegaram pesado comigo, eu não vou ficar mais nesse ambiente. Por quê? Porque o népio, ele gosta de leitinho. O népio, ele gosta de ser o centro das atenções. E outra palavra também que nós vamos aqui usar, além do népio, tem uma palavra que ela classifica filho de 2 a 12 anos, é uma palavra grega chamada paidon. Isto mesmo, paidon. O paidon, ele é emocionalmente imaturo. Ele é de 2 a 12 anos. E eu estou querendo aqui, fazendo uma analogia com a nossa vida espiritual. O paidon, queridos, ele não tem controle da língua. O paidon normalmente é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que tudo escuta, ela sai falando, é uma pessoa que não tem domínio, sabe? Eu tenho uma frase de um grande escritor, aí ele diz o seguinte: em lugares onde muito se fala, pouco do Espírito se aplica. Um lugar que tem muita conversa, porque a Bíblia fala, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo também escreveu isso a nós. Queridos, então, nós precisamos entender que o paidon, ele é pouco espiritual. O paidon, ele é muito fofoqueiro. O paidon ainda, ele tem alguma característica com o mundo. Ele gosta das coisas do mundo, ele gosta de se vestir como o mundo. O paidon, ele não tem uma firmeza, ele tem um ânimo um ânimo duplo. O paidon, ele é inconstante, ele depende de eventos, ele depende de encontros, ele depende de seminários, ele depende de coisas, ele depende de eventos para que ele esteja bem. O paidon, ele não consegue ter uma vida com Deus se não tiver essas coisas. Vai ter um evento tal, agora eu vou ser cheio. Vai ter, não estou desqualificando, entenda, encontros, eu não estou desqualificando seminários, congressos, afinal, porque o Intensidade com Deus também nós trabalhamos com
um seminário chamado Paternidade, Identidade e Destino. Você aí de alguma igreja que quer um dia nos levar também, quero aqui abrir um parênteses, sabe, o convite está lançado a vocês, entrem em contato conosco na nossa rede social aqui e nós podemos um dia aí ministrar esse seminário a vocês. Mas aqui, queridos, eu não estou querendo falar que seminário não é bom, não estou querendo falar que encontro com Deus não é bom, eu não estou querendo falar que retiros não é bom. Tudo isso faz parte, mas o Pai Dom, ele depende somente dessas coisas. Ele depende de um seminário, ele depende de um retiro, ele depende de um encontro, ele depende disso. Sabe, o Pai Dom, ele não tem vida própria com Deus. Ele depende dessas coisas. Ele depende que canta a música tal para que ele sente um arrepio, sabe? O Pai Dom, ele tem crises também de identidade. O Pai Dom, muitas vezes, ele age pelo impulso. Ou seja, de que forma? Se compromete, não cumpre. Eu vou fazer. Pastor, conta comigo. Líder, conta comigo. Olha, eu estou junto com você. Mas chega no momento, não faz. Porque o Pai Dom, ele age pela empolgação. O Pai Dom, ele é muito almático, sabe? Ele age muito pela alma. O Pai Dom, ele foge dos problemas para também não ser confrontado. Às vezes o Pai Dom, ele prefere mudar de igreja do que mudar as suas atitudes, ser confrontado e mudar para que haja um crescimento. O Pai Dom, queridos, ele não tem discernimento espiritual, ele depende dos outros para permanecer firme em Deus. O Pai Dom, eles são fáceis, muito fáceis de cair em heresia. O Pai Dom, ele é muito facinho de cair em heresia. A pessoa pega um texto da Bíblia e fala, eu acho que esse versículo quer dizer isso, sem estudar, sem orar, sem ler. O Pai Dom fala assim, nossa, que revelação massa, que revelação top. E o Pai Dom, ele vai, sabe, como uma ovelha que vai para o matadouro, como um boi selvagem que sai quebrando cerca, quebrando tudo, né? E sai louco. E ele assim, ele cai de cabeça na heresia. Como que você está como filho? Que nível de maturidade você está? Será que você é um népio? Será que você é um Pai Dom? Isso é porque eu falei para vocês que eu vou falar 5 características de filho. Hoje nós não vamos falar 5, tá? Nós vamos deixar algumas para a última parte da série sobre maturidade. Queridos, o Pai Dom, ele não gasta tempo com as coisas do reino de Deus. E ele é fácil de ser levado por qualquer vento de doutrina. A onda agora é pular 3 vezes para receber a unção tal. Aí ele vai e pula 3 vezes. A onda agora é sair correndo no quarteirão de casa. Estou dando exemplos muito bobo, gente, mas tem muita gente que não tem maturidade e acaba caindo em cada coisa, e principalmente num tempo como hoje. Hoje nós vamos correr no quarteirão e nós vamos conquistar o território para o Senhor. E ele sai fazendo. Porque ele não tem uma firmeza, ele não tem uma constância em Cristo, ele não tem uma constância em Deus. Queridos, e outra palavra aqui, outra característica que eu quero citar aqui como filho, uma palavra grega, é a palavra teknon. Nós já aprendemos isso na primeira parte, né, da série, mas o teknon, ele classifica um filho adolescente de 13 a 19 anos. O teknon, queridos, ele já cresceu um pouco. Ele já cresceu, ele já ouviu, ele já aprendeu algumas coisas, mas o teknon, ele tem um problema. O teknon, ele tem dificuldade de submeter às autoridades que lhe foi dada, que lhe foi concedida. O teknon, queridos, ele já acha que sabe tudo. O problema do teknon é que às vezes Deus começa a usar a vida dele e ele acha que ele já sabe tudo, e ele já sabe melhor que o pastor, ele já sabe melhor que a igreja que ele congrega, ele já sabe melhor que todo mundo. Ele não quer ouvir mais ninguém, ele acha que ele tem vida própria. Eu vou correr, eu vou fazer, eu vou acontecer, as coisas de Deus estão acontecendo na minha vida. O teknon, queridos, ele não age com uma maturidade. O teknon, ele acha que ele sabe tudo. O teknon, ele vai para o culto muitas vezes, ele vai para as reuniões e ele já pensa, isso aí, essa palavra eu já ouvi, eu já sei como que ela é. Queridos, em que nível você está? Qual é o nível de maturidade você já se encontrou, já se encontra hoje? Você é um népio? Você é um Pai Dom? Ou você é um teknon?
Nós vamos parar aqui nessas 3 e depois na última parte da série nós vamos discorrer e você vai ver que o que Deus tem para sua vida, querido, é algo muito grande. Ah, Jefinho, você está ministrando isso hoje para mim, queridos, eu estou ministrando hoje para vocês, mas eu já passei por todas as fases, queridos, de maturidade, de nível de maturidade. Vocês estão ministrando para vocês. Um dia eu já fui um paidom da vida, um dia eu já fui um népio também. Queridos, o problema não é a gente ser paidom, a gente ser népio. O problema é a gente não corresponder à idade madura que nós já estamos. Porque a maturidade ela não tem nada a ver com o tempo de igreja, queridos. A maturidade tem a ver com o tempo que eu gasto, que eu ganho com Deus e deixo o Espírito Santo me mudar. Sabe? Às vezes a pessoa pode estar há 30 anos dentro da igreja, mas ela não é madura. Ela tem atitudes de menino. Não pode comer comida sólida, tem que tomar leitinho, porque ela não consegue amadurecer, ela não consegue crescer. Mas bom, queridos, por hoje é só, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado com essa série, com essa segunda parte dessa série de estudos, que você seja ricamente abençoado pelo Senhor e pela sua palavra, que Deus possa guardar você e que você possa orar, sabe, nesses 3 aqui, qual que você se encontra e fala: Espírito Santo, eu não quero mais continuar sendo um paidom. Eu não quero mais continuar sendo um tecnon. Eu não quero continuar mais sendo um népio. Espírito Santo, faça eu mudar de face. Amém? E na semana que vem a gente retorna com mais uma parte da nossa série, a nossa terceira e última parte da série Maturidade. Amém? Que Deus abençoe você. E lembre-se, quanto mais intenso você for com Deus, mais intenso Deus será com você. Que Deus abençoe e até a semana que vem.